Paz, igreja. Amém. Todo mundo feliz aí, amém? Amém. Glória a Deus por essa noite maravilhosa, né, na sua presença. É poderoso, maravilhoso. Vamos ficar de pé mais uma vez. Gostaria que vocês ficassem e abrissem a palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2. Eu gostaria nesse primeiro momento de nós lêssemos juntos aí os versos de número 8 e número 9. Vamos fazer essa leitura com reverência, gratidão ao Senhor pela sua palavra. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos. Agradeço ao Senhor. Obrigado, Deus, por esses momentos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós tivemos aqui de elevar a Ti, Senhor, em adoração, através da música, através das nossas ofertas, Pai. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos reunidos aqui como família, Pai, como um só corpo, Pai, onde Teu Filho é o cabeça, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos agora, especialmente pela Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração agora, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho, refletir sobre esse tema, a graça de Deus. Está aqui, né? A graça de Deus, um presente que transforma. Graça de Deus, um presente que transforma. Esse é um assunto, irmãos, que mudou a nossa vida e continua mudando. A graça de Deus. Se eu e você estamos hoje aqui, juntos, né, nesse mesmo propósito, foi porque um dia a graça de Deus nos alcançou. Sim ou não? Mas o que significa a palavra graça? Eu sei que a maioria aqui, se não todos, sabem, né? A palavra graça no dicionário, ela tem alguns significados, né? O significado de beleza, né? Alguém gracioso, que tem uma beleza. Tem o significado de algo suave, né? Tem também o significado de algo engraçado, né? Alguém que faz graça, por exemplo. Mas tem dois significados que estão diretamente ligados ao conceito, a graça de Deus. Primeiro, graça é um presente, é um favor imerecido. Graça também, né, o dicionário vai falar que é a isenção de um pagamento, né? Quantos aqui não gostam de participar algo de graça, né? Quando você é convidado para participar, principalmente para comer, né? Ah, vai ser de graça, né? Aí todo mundo já fica alegre, né? Fica feliz. Então esses dois significados, eles estão dentro desse conceito. A graça de Deus, um presente. Mas não é só um presente, Deus. É um presente que nos transforma. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Então imagine comigo aqui, se você tivesse uma dívida impagável. Olha, dá um jeito ruim de pensar, né? Imagine uma dívida impagável, que mesmo que você vendesse
todos os bens, que você desse até a sua própria vida, você não conseguiria pagar essa dívida. E aí alguém muito poderoso vai lá e fala assim: ó, eu vou pagar essa dívida sua. E vai lá e paga a sua dívida. E agora você está livre. E eu pergunto para você, qual seria o seu sentimento? Qual seria o seu sentimento? Muita gratidão. Acho que uma gratidão pelo resto da vida, sim ou não? Irmãos, de forma geral é assim também. Esse é o sentimento que nós temos se um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. Pelo menos é o sentimento que nós devemos ter todos os dias. Gratidão. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Tá bom o volume? Tá? Irmãos, e olha que interessante, né? Esse texto, conhecido já, né, de todos, é um dos textos responsáveis por nós estarmos aqui hoje, unidos nesse mesmo propósito, e neste lugar, e nessa igreja. Porque esse texto aqui de Paulo aos Efésios foi um dos textos fundamentais para que houvesse a reforma protestante. Porque ele enfatiza que a salvação é um presente, é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, sem qualquer mérito nosso, sem qualquer mérito humano. E o que aconteceu? Esse versículo ele refutou diretamente, né, a doutrina cristã da época, como a venda de indulgências, né? Você conhece a história? As boas obras como um sinal que através disso você teria a salvação. Como muitos sabem, né, a venda de indulgências foi uma prática na igreja da Idade Média, né, entre ali os séculos 11 a 16, onde o perdão pelos pecados começou a ser trocado por dinheiro. Então quem tinha dinheiro ia lá e pagava, né, pelos perdões, pelo perdão dos seus pecados. Então essa prática virou uma fonte, uma arrecadação de dinheiro para a igreja. E ali os líderes da época começaram a manipular a igreja através dessa doutrina. Foi quando Martinho Lutero começou a estudar as escrituras e começou a defender que a salvação ela vem somente pela graça de Deus, né? O sola gratia, né? É isso, João? Sola gratia, somente a graça de Deus é que pode nos salvar. E aí ele restaurou essa doutrina bíblica, né, através, conhecida aí como justificação pela fé. Então, nas palavras de Martinho Lutero, aí ele dizia que a fé apreende a Cristo como um anel prende uma joia. Totalmente ligado, né? O que torna alguém justo diante de Deus não são os seus esforços, mas a graça de Cristo recebida pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. Irmãos, o impacto desse versículo foi tão grande que não transformou apenas Lutero, mas todo o cristianismo ocidental da época, restaurando a doutrina bíblica da salvação, o desempenho. Nós não somos salvos por uma religião, nós não somos salvos pelo nosso próprio esforço, nós não somos salvos por participarmos de uma igreja ou de uma denominação, mas nós somos salvos pela maravilhosa e suficiente graça. Aleluia! A graça nos basta, amém? A graça suficiente de Deus sobre nós. Mas então, o que é essa graça, né, diante desse texto que nós acabamos de ler? O verso 8 diz que nós somos salvos, né, por essa graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom, né, do latim, ela significa uma dádiva para mim e para você, amém? É um presente que nós recebemos sem
merecer. Mais uma vez, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso esforço. E também nós não a deixaremos de receber por causa das coisas ruins que nós fizemos. Deus nos ama independentemente do que somos ou do que nós fizemos. Um exemplo disso é a história do filho pródigo. Ele tinha tudo, mas ele abandonou a sua casa, abandonou o seu pai. Gastou toda a sua herança, mas o pai o recebeu de volta, com perdão e com amor. Isso é graça, é presente. Não depende daquilo que você fez, mas depende exclusivamente do amor de um pai. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele afirma que a graça é amor que se curva e se alcança para abençoar aqueles que não o merecem. Então, irmão, significa não importa o quão pecadores sejamos, Deus oferece esse amor incondicional. E agora eu gostaria de ler mais uma vez com vocês lá em Efésios. Volta lá no começo do capítulo 2. Acompanhe comigo o texto, irmãos. Olha só o que diz o texto aqui, pelo menos na versão que eu selecionei aqui, ó, da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, olha só, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isto para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Aleluia! Então, irmãos, a salvação não é resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aleluia! Essa é a essência, irmãos, da graça de Deus. Não depende de nós. Não depende dos nossos atos e do nosso esforço. Deus já nos amou antes mesmo de fazermos qualquer coisa por Ele. Nossa postura agora é o quê? Caminhar nessa graça. Caminhar nessa graça. Agora nós vamos andar numa nova direção. É por isso que nós chamamos
conversão. A palavra conversão, e você encontra uma rotatória. E você faz aquela rotatória e muda a direção para onde você está indo. Diz assim lá em Isaías, capítulo 53, verso 6: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Antes de conhecer, irmãos, o caminho perfeito, que é Cristo, nós estávamos perdidos em nossos próprios caminhos. Mas Deus vem e nos oferece um novo caminho, um caminho perfeito, um caminho de paz, um caminho de vida, um caminho de eternidade. Aleluia. Aonde nesse caminho nós vamos desenvolver a nossa fé através da santidade, um dia de cada vez, aonde nós vamos crescer, onde nós vamos melhorar em cada área da nossa vida, naquelas áreas onde nós temos mais dificuldades. Quando nós estamos no caminho da graça, nós vamos crescendo com Cristo. Aleluia. Nós vamos nos desenvolvendo. É isso que eu creio sentido quando Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o caminho da graça, um caminho de crescimento, um caminho de santidade, um caminho onde a cada dia nós somos mais parecidos com Cristo. Quem está nesse caminho, amém? Segundo, a graça de Deus nos salva. Verso 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é resultado, irmãos, dos nossos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar disso. Ninguém pode bater no peito: não, eu fui salvo porque eu fiz algo bom, ou eu fui uma pessoa boa. Não. Olha só, Deus nos salva do nosso próprio orgulho. O que diz lá em Provérbios, capítulo 16, verso 5: o Senhor detesta os orgulhosos. Forte, né? O Senhor detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de modo algum. A graça nos salva desse orgulho. Imagine se alguém chegar lá: não, eu estou aqui no céu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu fui bom o suficiente para estar aqui. Não. Ninguém vai poder dizer isso, não. A salvação não é alcançada por mérito humano, mas Deus quis mostrar o seu amor e a sua glória, nos salvando de modo gratuito. A salvação nos salva desse orgulho. Martinho Lutero escreveu: a graça não pode ser obtida por obras, mas é recebida pela fé. E esse é o verso central, né, da reforma: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Um bom exemplo é o ladrão da cruz, né, irmãos? Que tempo ele teve para fazer algo de bom? Nenhum tempo. A única coisa que ele pôde fazer naquele momento ao lado de Cristo foi receber. Essa é a nossa atitude, irmãos. Receber a graça que nos é dada de modo gratuito. A graça de Deus, irmãos, ela muitas vezes é um escândalo para as pessoas, para quem não entende. Como que pode um assassino ser aceito por Deus? Como que pode um ladrão
ser aceito por Deus. Nós temos exemplos da Bíblia de grandes homens de Deus que cometeram adultério, assassinaram, mentiram, no entanto foram entregues a eles a graça de Deus. Se olharmos, irmãos, para as nossas vidas, nós também estávamos na mesma condição de um assassino que se arrepende, de um ladrão que se arrepende. Todos éramos inimigos de Deus, muitas vezes sendo uma boa pessoa. Romanos capítulo 5, verso 10 diz lá: pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos por essa graça redentora de Cristo. Então, irmão, se você pensa que não é digno do amor de Deus, lembre-se, ninguém é. Ninguém é digno do amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos ama, e a nossa resposta deve ser confiar plenamente nesse amor, nessa graça recebida, nesse presente que nos transforma a cada dia. Você crê nisso, amém? Uma frase aqui que eu sei que o presbítero André gosta muito dessa frase. O presbítero Davi também, já vi citar algumas vezes. Essa frase do Philip Yancey, né? Como que é? Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. O amor de Deus é perfeito, irmãos. Não depende de nós. Não depende das nossas boas obras. Não depende daquilo que nós fizemos também no passado. Simplesmente o amor de Deus é incondicional. E Ele nos constrange, né? Como pode o Senhor me amar de tal forma, de entregar o seu único filho? O seu único filho. Que amor é esse, irmãos? Terceiro, a graça de Deus nos transforma. A graça não apenas nos salva, mas também nos transforma. Quando entendemos o que Deus fez por nós, irmãos, nós não queremos mais viver na prática do pecado. O sentimento de gratidão. Não existe salvação sem transformação. Não existe salvação sem transformação. Hoje em dia, né, está muito mais fácil você dizer que você é um cristão, né? Eu digo aqui na cultura do nosso país. Muitas vezes até gera um status, né, na mídia, na internet. Ah, fulano agora é cristão. Mas não existe salvação sem transformação. Gostaria de citar 3 versículos aqui. Gostaria que você abrisse comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando alguém tem um encontro com a graça de Cristo, com a graça transformadora de Deus Pai, essa pessoa é uma nova criatura.
as coisas velhas ficam para trás, irmãos. E é isso que muitas vezes nós vemos aí, principalmente na vida, né, de pessoas que estão mais em destaque, né, em nossa sociedade. Muitas vezes uma pessoa diz que se converte, mas continua fazendo as coisas do passado. Existem muitos casos, né, que nós vemos, sem julgamento, né, mas os frutos falam por si. Quando também nós vemos pessoas famosas, né, que realmente transformam a sua vida, passam por uma conversão verdadeira, abandonam velhos costumes, velhos hábitos, né, velhas práticas. A salvação nos transforma, irmãos. A graça de Deus nos transforma. Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A graça de Deus nos leva a uma renovação na nossa mente. A forma como nós pensávamos, a nossa visão sobre o mundo, a nossa visão sobre a eternidade, né? O que vai acontecer conosco depois da morte aqui nesse mundo, tudo isso muda, irmãos. A nossa mente é renovada. Nós temos um novo entendimento de quem nós somos, do porquê que nós fomos criados, porquê que nós estamos aqui nesse mundo e para onde nós vamos. O verdadeiro convertido, ele tem esse entendimento, ele tem esse discernimento, ele tem uma mente renovada. E ele começa a deixar os padrões do mundo e começa a ter uma vida de busca pela vontade de Deus, procurando saber em todas as áreas da sua vida qual é a vontade de Deus, qual é o melhor caminho para a minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos aqui na igreja. Terceiro versículo aqui importante sobre transformação, Filipenses capítulo 1, verso 6. E particularmente, irmãos, esse é um texto que traz um conforto muito grande para o meu coração, uma paz, um consolo. Filipenses 1, verso 6. Isso aqui é uma promessa para mim e para você. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, cada um de nós somos uma obra em construção. Nós estamos sendo dia após dia edificados pelas mãos poderosas do Senhor, para que a cada dia mais eu e você sejamos parecidos com quem? Com Cristo. Ele é o modelo, Ele é o Filho perfeito. Então, irmãos, muitas vezes, não sei se é só eu que sinto isso, né? Mas às vezes aquela incapacidade, aquele sentimento de incapacidade, de olhar e saber quem eu sou, os meus pensamentos, as minhas atitudes, muitas vezes, as coisas que ainda eu tropeço, e pensar: como, Senhor? Como a Tua graça me alcançou? Como que o Senhor me ama? Como uma pessoa que eu pode viver eternamente contigo? Mas aí vem o Senhor e fala: não é por você, não é pelo aquilo que você faz, é por aquilo que o meu Filho fez por você. E é esse presente que eu te dou, graça. E é nesse presente que você vai descansar. É através dessa graça que você vai receber essa promessa aqui, que a cada dia eu vou te abençoar, a cada dia eu vou te fortalecer, a cada dia eu vou te formar
para você ficar mais parecido com o meu filho. Essa é a promessa de Deus para você. Você recebe isso, amém? Isso é graça, irmãos. Isso nos dá segurança, isso nos dá consolo, isso nos dá paz. O que seria de mim, o que seria de você, sem a graça poderosa de Deus? Sem esse amor incondicional, perfeito, não o nosso amor imperfeito, nosso amor que muitas vezes depende daquilo que o outro vai fazer para a gente. O amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos. E mesmo assim o Senhor derramou esse amor sobre mim e sobre você. Graça. Um poder transformador que nos santifica e nos faz viver para a glória dele. Aleluia. O teórico J. Packer diz assim no seu livro O Conhecimento de Deus: a graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos dá um novo coração para obedecer-lhe. O Senhor te deu um novo coração. A partir do momento que você recebe a graça, e você confessa o nome do Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, e que você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você recebe um novo coração. Aleluia. E é através desse coração que você vai obedecer a Ele, que você vai amá-lo. A verdadeira graça não é uma licença para pecar, mas é um chamado para a santidade. A verdadeira graça não é uma licença para pecar, mas é um chamado para a santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 6 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O mesmo Paulo que fala sobre a graça, irmãos, ele vai falar também sobre a nossa responsabilidade como receptores dessa graça. Efésios capítulo 4, verso 1 diz assim: como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Nós devemos viver de maneira digna do chamado que recebemos, da graça que foi nos dada, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o chamado para aquele que recebe a graça de Deus. Alguém salvo pela graça manifesta uma vida de santidade. Alguém salvo pela graça manifesta uma vida de boas obras. A fé não anula a necessidade de praticarmos as boas obras. Olha o texto que nós lemos, no verso 10 de Efésios 2: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Veja bem, Ele nos criou para que fizéssemos o quê? As boas obras que Ele já havia preparado para nós. Irmãos, como a palavra de Deus é completa, veja só o que diz lá no livro de Tiago. Esse eu gostaria que vocês abrissem comigo aqui. Eu não vou apanhar sozinho não, abre aí comigo. Livro de Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Estou lendo aqui na versão linguagem de hoje, tá? Para ficar bem claro. Será que essa fé pode salvá-lo?
Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, essa fé é coisa morta. Irmãos, há um perigo muito grande aqui de nós cairmos nesse erro, de vivermos num ambiente de fé, onde nós cremos nessa essência, nessa doutrina, que nós somos, sim, de fato, justificados pela fé, salvos pela fé mediante a obra de Cristo, mas vivemos uma vida egoísta e hipócrita, apenas dentro de quatro paredes, dentro do nosso mundo cristão, evangélico que seja. Se nós não praticarmos também boas obras, testemunho, atitudes, quantas pessoas nós temos ajudado nesses dias, nesse ano, ano passado, na nossa vida? Quantas boas ações nós fizemos para manifestar a fé e a graça que um dia nós recebemos? É um perigo muito grande, irmãos. Nós caímos nesse erro, porque a fé sem obras é uma fé morta. Então, duas coisas: nós não podemos cair no erro de vivermos um ambiente de fé sem manifestar as boas obras em nossa vida. Segundo, nós não podemos cair no erro de vivermos um ambiente de fé sem manifestar frutos de arrependimento. Essa era a pregação, do precursor de Jesus, João Batista, para os religiosos da época: arrependei-vos, arrependei-vos. Um coração transformado, temos a graça de Deus. Nós precisamos ter essa evidência em nossas vidas, de alguém que ama o próximo, de alguém que ajuda o próximo, de alguém que estende a sua mão, de alguém que tem empatia, que tem compaixão. E muitas vezes nós falhamos. Eu falo de mim, nós falhamos nessa área. Nós precisamos, irmãos, viver de um modo completo, viver em fé, viver debaixo da graça do Senhor, viver em santidade, viver em amor, manifestar frutos de arrependimento, de paciência, de longanimidade, de bondade. E para finalizar, como então que nós devemos responder a essa graça, a esse presente, que nós recebemos? Eu coloquei aqui propositalmente, essas mãos aqui como se de alguém recebendo. É isso que nós podemos fazer, irmãos. Nossa atitude, receber a graça de Deus. E qual que é a nossa resposta diante dessa graça? Primeiro, aceitando essa graça com fé. Não tente merecer a graça de Deus, apenas receba. A graça, a salvação é um presente, não um pagamento. Segundo, vivendo uma vida de gratidão. A nossa resposta à graça é uma vida dedicada a Deus. Quer ser grato a Deus pela sua graça? Viva para a honra e glória do Senhor. Como Paulo diz lá em Romanos 12:1, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Terceiro, compartilhe
com as outras pessoas. Assim como recebemos, devemos compartilhar essa dádiva. Charles Spurgeon diz, num dos seus livros, se você realmente recebeu a graça de Deus, você terá o desejo de compartilhar essa graça, essa notícia, essa dádiva. Quantos aqui receberam a graça do Senhor Jesus Cristo? Amém? Amém. Feche os teus olhos, gostaria de orar com você. Tenha um tempo de gratidão, agradeça ao Senhor. Lembre-se de quem você era, onde você estava, antes de conhecer a graça de Deus. Como você pensava antes de conhecer a graça de Deus? Qual era a sua visão sobre o mundo, sobre o próprio Deus? Como era a sua mente, seus desejos, seus anseios antes de conhecer a graça de Deus? Lembre-se de onde o Senhor te tirou e sinta o amor de Deus pela sua vida. Talvez você teve aí um encontro marcante com o Senhor. Talvez você se lembre do dia exato em que o Senhor te deu a sua graça. Talvez você se lembre de onde você estava, de como você estava no dia em que o Senhor te encontrou e te abraçou e derramou sobre a tua vida o seu amor, derramou sobre a tua vida o entendimento, o discernimento. O dia em que o Senhor abriu os teus olhos. Se você está conectado com essa mensagem que foi exposta aqui agora, essa mensagem que é do Senhor, agradeça ao Senhor, diga palavras de adoração, palavras de gratidão ao Senhor. Obrigado por esse dia, Deus. Obrigado porque o Senhor me alcançou. Obrigado, o Senhor foi ao meu encontro e me resgatou. Diga isso para o Senhor, obrigado. Mesmo nós aqui, alguns que nasceram num lar cristão, mas obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos além da religião. Obrigado, Deus. Obrigado porque um dia nós podemos conhecer o Deus dos nossos pais. Irmãos, a salvação é individual, é pessoal. Nós muitas vezes estarmos ou participarmos de uma religião, de uma denominação, pode trazer uma segurança aqui nesse mundo, irmãos, mas não significa que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Por isso, você não tem essa convicção de que você recebeu essa graça redentora do Senhor, não deixe passar mais nem um segundo da sua vida sem abrir o teu coração e receber essa graça. Se há alguém aqui essa noite, no coração, essa noite pode ser um marco na sua vida, irmão ou irmã. Não deixa passar essa oportunidade. Essa palavra é de Deus para você. O Senhor entregou o seu próprio filho, o seu único filho, para salvar a sua vida, não pelo aquilo que você fez, mas pela vida do seu próprio filho. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos.
Irmãos, essa é uma oportunidade que Deus está dando agora. Se há alguém aqui em nosso meio que ainda sente que não, e confessar com os seus lábios que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida, levante sua mão nesse momento. Há alguém aqui essa noite que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida? Há alguém aqui essa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é um motivo de gratidão, irmãos. Nós temos essa convicção no nosso coração de que um dia nós recebemos essa graça, esse presente de Deus que nos transformou, que nos abraçou e que ainda nos transforma todos os dias da nossa vida, porque eu e você sabemos as áreas em que nós precisamos ainda sermos transformados, sermos libertos, sim ou não? A graça de Deus nos permite isso, sermos transformados dia a dia para sermos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos creem nisso, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Convidar o ministério de música aqui à frente.